Ok? Pronto, lá tô de volta. Eu só fiquei com a questão 3 e 4 aqui no quadro, tá certo? Ok? Aí veja, a terceira questão é uma questão que envolve juros simples. E a quarta questão é uma questão que envolve juro composto. O enunciado é o mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que eu estou associando a juro simples e a outra a juro composto, tá certo? Juro simples, nós já fizemos isso, se eu não estou enganado, no ano passado, estudamos juros simples, não foi? Então, é só uma questão de revisão. Lembrando, juros simples é usado numa transação informal, tá certo? Transações financeiras informais. É mais uma questão intuitiva do que a questão lógica, porque todas as transações financeiras, elas ocorrem, tá certo? Elas ocorrem usando o juro composto, ou seja, juro sobre juro. Então, juro simples é aquele juro que a gente utiliza sempre levando em conta o capital inicial, tá certo? Exemplo: quanto receberá de juros no fim de um semestre, ou seja, 6 meses, uma pessoa que investiu a juros simples, a quantia de R$6.000, a taxa de 1%. Então lembram que a fórmula para calcular o juros simples é J igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Então, ó, e tudo isso aqui dividido por 100, ok? Então, se é juros simples, é só substituir na fórmula e fazer as multiplicações, tá certo? Então, os juros aqui, ó, C igual, quem é o capital? 6.000. Quem é a taxa? 1%. O tempo, se é um semestre, 6 meses. Tudo isso aqui dividido por 100. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então ficou 60 vezes 1 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 1, 36. Acrescento no zero aqui, 360. Então isso aqui é igual a R$360. Ou seja, a juros simples, tá certo? Vai ser sempre calculado o capital inicial. Então, em 6 meses geraria de juros, tá certo? 360 reais, ok? Agora vamos fazer uma comparação e uma aplicação a juro composto, porque essa é a realidade. As aplicações financeiras, elas são feitas através de juro composto. Então, na verdade, se você fizer qualquer transação financeira, tá certo? Você vai estar utilizando juros compostos, juros sobre juros. Então preste atenção como é que fica. O enunciado é o mesmo, tá certo? Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juro composto, tá certo? Juro composto, então essa é a diferença. A quantia de R$6.000 a uma taxa de 1% ao mês, tá certo? Observe que tem aqui, ó, dado 1,01 a sexta, aproximadamente 1,0615. Vocês vão entender o significado disso, tá certo? Então, ó, para calcular o juro composto, a fórmula para calcular o juro composto, vou colocar aqui, tá, pessoal? A fórmula para calcular o juro composto é M é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Esse aqui é o montante. Tá certo? O montante é o quê? O montante é o que você aplicou mais o juro que gerou. É tudo junto, ok? Então vamos lá. C é o capital, I é a taxa. Estão lembrados, esse 1 aqui é porque é o inteiro mais, tá certo? O que vai gerar de porcentagem a mais, tá certo? O aumento, ok? Então, ó, esse 1 é o inteiro, mais o aumento, esse valor aqui, esse I é a taxa em percentual. Lembrando, essa taxa percentual, eu coloco ela em número decimal, tá certo? Nós já vimos na questão 2, que é a questão dos aumentos sucessivos, então vai ser tranquilo. E T é o tempo. É elevado a quanto tempo, tá certo? Esse tempo aí relacionado a mês, semestre, tá certo? Então esse T aí vai ser 6, ok? Então vamos lá. Então o montante vai ser igual. Quem é o capital? 6.000. A parênteses, 1 mais a taxa, que é de 1%. Esse 1%, minha gente,
1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Quando eu divido 1 por 100, vai dar 0,01, ok? Então aqui vai ficar 0,01. E T, que é o tempo, isso aqui é semestre, 6 meses. Observe que a taxa é ao mês, o tempo também é em meses, tá certo? Se não fosse uma taxa, por exemplo, fosse ao ano e o tempo tivesse em meses, eu tinha que converter os dois, tá sempre a mesma unidade de tempo. Ou os dois em meses ou os dois em anos. O que fosse mais conveniente, tá ok? Então, ó, a expressão ficou essa aqui, ó. 6.000 vezes 1 mais 0,01 elevado à sexta. Observe que eu tenho uma soma dentro do parênteses, eu resolvo a soma dentro do parênteses, elevo a potência, tá certo? Resolvo a potência para depois fazer a multiplicação. A ordem é essa, tá certo? Ó, resolvo dentro do parênteses, resolvo a potência para depois fazer a multiplicação. Então fica, ó, o montante vai ser igual a 6.000 vezes 1 mais 0,01 fica 1,01 a sexta. E 1,01 a sexta é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Ou seja, ele vezes ele mesmo 6 vezes. Que vai me dar um valor aproximado, que a questão já diz aqui, ó. Tá certo? De 1,0615. Você pode fazer aí, que vai dar um valor aproximado disso, tá certo? Ok? Então, substituindo, ó, M vai ser igual a 6.000 vezes 1,0615. Quando eu faço essa multiplicação aqui, tá certo? Esse valor aqui, ó. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 6 vezes 6, 36. Tá certo? Então, 36. Coloco 6 e vai 3. 6 vezes 0, 0, 3. E 6 vezes 1, 6. Observe que aqui tem 3 zeros. Tá certo? Mas aqui eu tenho, depois da vírgula, eu tenho 4 dígitos. Então, esses 3 zeros, a vírgula vai dar 3 casas. 1, 2, 3. Ela ainda ficaria aqui. Ou seja, ficaria um número que ainda tem uma casa decimal após a vírgula. Então, ó, volta uma casa decimal. Então, esse valor aqui corresponde, o montante vai corresponder a R$ 6.369. Ok? Lembre-se, nós encontramos o montante. A questão está pedindo quanto ele receberá de juros. Ó, o montante, como eu disse no início, o montante é o capital inicial mais o que gerou de juro. Quanto foi o capital inicial? O capital inicial foi 6.000. O montante deu quanto? 6.369. Então, quanto foi que aumentou? O que aumentou é os juros. Então, aumentou R$ 369. Então, os juros aqui é R$ 369, ok? Observe o seguinte. Mesma situação, problema, só mudou o tipo de juros. No exemplo 3, o juro obtido foi R$ 360. E no exemplo 4, foi 369. Observe que o juro composto, ele sempre vai trazer um valor maior do que o juro simples. Porque o juro simples é sempre referente ao capital inicial. E juro composto é juro sobre juro. Ou seja, é do acumulado, tá certo? Logo em seguida, do mês seguinte. Se eu tiver 6 meses, tá certo? E é 1%, então é 1% do primeiro mês do capital. Do segundo mês vai ser 1% do acumulado já com esse juro. E assim sucessivamente. Então no final, tá certo? O juro composto é juro sobre juro. É um valor maior do que o juro simples. Tá ok? Então, ó, esses foram os 4 primeiros exemplos. Tá certo? Eu espero que vocês tenham relembrado alguns conceitos, principalmente de porcentagem, juros simples, tá certo? E juro composto é o primeiro exemplo que eu estou passando para vocês. Claro, vocês assistiram uma videoaulas. E na próxima, tá certo? Na próxima videoaula, ok? Não, na verdade eu vou deixar só mais uma questão para vocês. Essa questão que eu vou passar, vocês vão tentar responder, tá certo?
E quando vocês planejarem responder, é que eu gravo uma outra videoaula com a resolução dessa questão, tá certo? Então só um instante para eu copiar a questão e aí eu envio para vocês, tá bem?